amados irmãos e irmãs, vamos nos unir em uma oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido e bom Pai Celestial, novamente nos apresentamos ante o Teu altar de graça e nos aproximamos trazendo todo o nosso agradecimento, as nossas honras e os nossos louvores a Ti. Porque Tu é aquele que merece todas essas honras e louvores, Senhor. Mas também Tu conheces as nossas lutas, as nossas circunstâncias, e Te pedimos, permita-nos colocar aos pés do Teu altar, e Te pedimos que nos ajude e nos dê as forças e nos dê sabedoria para podermos vencer essas lutas. Conceda-nos sempre a Tua ajuda, sempre o consolo necessário naquilo que é necessário para podermos vencer. Pai querido, queremos nos colocar diante de Ti também, intercedendo por cada um dos Teus filhos, nas suas lutas, necessidades. Olhe por cada um daqueles que estão enfermos, estão desconsolados, entristecidos. Olhe, Pai, por aqueles que passaram por cirurgias. Tu conheces a cada um. Pai, coloque a Tua mão de benção para que possam ter um pronto restabelecimento. Senhor, ajude também para que possamos ter, dentro da fé, estarmos sempre sanados daquilo que poderia nos desviar do Teu caminho. Pai, Tu nos tem traçado um caminho para podermos trilhar e alcançarmos o dia da vinda do Teu Filho. E queremos chegar até ali, queremos chegar neste trono de graça que Tu nos tem preparado. Queremos adentrar a este reino e para isso necessitamos levar uma vida que agrade aos Teus olhos. Ajuda-nos, Pai, a nos desvencilhar daquilo que não nos deixa crescer na nossa vida espiritual, que não nos deixe crescer na nossa fé e na nossa fealdade. Há muitas coisas que nos cercam a cada dia, querendo nos desviar o nosso olhar, querendo desviar os nossos passos do Teu caminho. Não permita que isso aconteça. Cerca-nos sempre com os Teus anjos, Senhor. Ajuda-nos naquilo que é necessário. Olha, Pai amado, por cada um dos Teus filhos. Olha por aqueles que têm se apartado da Tua obra. Ajude-os, Pai, a retornar ao caminho. Ajude-os, Pai, a sentir e entender que os amamos e que oramos por eles, para que enquanto há tempo, estes também possam retornar e continuar esta caminhada que Tu tens oferecido. Porque isto é para o bem-estar de cada um, para o bem-estar da alma de cada um, para poder viver numa eternidade contigo, para viver nesta comunhão eterna contigo. Pai amado, olhe por aquelas famílias que estão enlutadas. Tu conheces a dor do luto, Senhor. Ajude-as naquilo que é necessário, conceda o consolo, conceda o conforto, conceda, Senhor, o bálsamo para que possa ser fechada essas feridas. Ajude-as que possam ter sempre o reconhecimento de que tudo tem passado pelas Tuas mãos, pelo Teu trono de graça. E que assim possamos sempre aceitar e cada uma delas possam aceitar este momento difícil de dor. Pai querido, olhe por cada um dos Teus servos, abençoe a cada um, coloque sempre as forças e sabedoria para cada um, que cada um tenha dentro do seu coração a alegria para buscar a sabedoria também e o conhecimento naquilo que Tu nos oferece, através da palavra, através dos escritos, para que possamos estar sempre em comunhão também. E dá-nos uma perfeita comunhão com o nosso apóstolo de distrito, com o nosso apóstolo maior. Olhe para cada um dos Teus filhos que trabalham na Tua obra. Senhor, abençoe a cada um em cada trabalho que realizam, seja qual for o trabalho. Tu conheces todos os trabalhos. Muitas vezes não conhecemos todos, mas Tu sabes de cada um o que faz e o porquê faz. Pai, abençoe a cada lar naquilo que é necessário. Senhor, conceda que nesta hora também possamos ter a Tua paz, que possamos ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinamentos e ter o crescimento adequado, que nós possamos colocar novamente mais um tijolinho espiritual no nosso crescimento, na fé, na fealdade, no amor, no reconhecimento. Senhor, por mais difícil que seja o nosso caminhar, conceda-nos sempre o conforto e o consolo para podermos seguir em frente. Não nos deixe desanimar.
Queremos olhar à frente, olhar para este dia, para esta meta que Tu tens traçado. Queremos fazer parte deste Teu projeto de podermos estar contigo no dia da vinda do Teu Filho. Pai querido, conceda a Tua benção para nosso apóstolo de distrito, para o nosso apóstolo maior, que são aqueles que nos ensinam, aqueles que nos ajudam a caminhar, que nos dirige, Senhor. Ajude-os. Olha para o ministério do apostolado que Tu tens colocado por sobre esta terra nestes tempos. Abençoe a cada um para que possam também seguir e fazer o trabalho segundo aquilo que é a Tua vontade. Pai amado, dá-nos uma hora de paz, de alegria, de benção, e que agora possamos nos apartar de tudo aquilo que são as nossas preocupações e colocar o nosso pensamento e o nosso coração diante do Teu altar e poder ouvir a Tua voz. Senhor, conceda-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto Te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, que ativa no ministério de graça e de apostolado. Amém. Amados irmãos e irmãs, para esta manhã temos um texto que está escrito em Isaías, no capítulo 62, versículo 12, e que diz assim: E chamar-lhes-ão povo santo, os remidos do Senhor, e tu serás chamado procurada, cidade não desamparada. Até aqui. Amados irmãos e irmãs, amados servos, sejam todos bem-vindos diante do altar do Senhor nesta hora. A palavra do Senhor, ela não deixa de chegar para cada coração, não deixa de chegar para cada alma, porque não importa se estamos presencial ou se nós estamos via uma transmissão, o que importa é que o Senhor fala para cada um de nós da mesma forma. E da mesma forma que presencial, Ele perdoa também os nossos pecados. Agora, pela transmissão, ainda não podemos fazer com que chegue a Santa Ceia, mas queremos crer que em breve o Senhor tocará em toda esta situação e tudo isso passará. E poderemos novamente, com segurança, e nos aproximarmos no altar físico do Senhor. Podemos nos achegar à casa do Senhor e podemos então desfrutar de tudo aquilo que Ele nos oferece, que é a palavra, o perdão, a comunhão. Isto tudo nos faz falta e também nos faz crescer. Então que possamos ter sempre a confiança redobrada, as nossas orações sempre numa condição de fortalecimento para que tudo isso logo possa ser resolvido. E enquanto isso, amados, o Senhor nos dá a palavra, e hoje nós temos essa palavra do profeta Isaías, e ele falava nesse momento para este povo que estava, o povo de Israel, que estava cativo na Babilônia. A escravidão naquela ocasião era algo, digamos, até corriqueiro, porque um rei ia a um determinado lugar e ele destruía as cidades e aprisionava os seus povos, tomava as suas riquezas e com isso ia fazendo escravos. Mas neste caso, este rei também ele tinha escravizado o povo de Deus. E Deus não ficaria, Deus não ficaria quieto com isso. Ele faria algo para poder libertar o seu povo. E nesse momento, diante dessa palavra, o profeta Isaías
dar uma palavra para o povo quando ele foi resgatado desse cativeiro babilônico. E o povo estava desolado, desorientado, entristecido, porque voltaram à sua cidade e encontraram ali tudo destruído. Então ficaram como que sem muito saber o que fazer. Imaginemos, amados, se fôssemos nós alguém escravizados por alguém e depois, quando pudéssemos voltar ao nosso lugar, nós chegássemos ali e encontrássemos tudo destruído. Como nos sentiríamos? Certamente desolado, certamente sem um posicionamento do que fazer. Mas o profeta Isaías, ele já foi logo dando um suporte para o povo de Deus, para esse povo que estava cativo. No versículo 11 ele fala: eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem, eis que com ele vem o grande galardão e a sua obra diante dele. Ele já estava consolando aquele povo ali e dizendo que aquele que viria para salvar, já estava pronto para vir para salvar aquele que era o Messias. Embora isso seria um tempo à frente, mas não ficariam sem esta salvação. E não ficariam sem esta liberdade que também eles almejavam. Então fala o profeta Isaías, ele fala para o povo que eles tinham que seguir lutando, seguir à frente, buscando a santidade, embora passavam por uma situação bastante delicada, bastante difícil. O povo de Deus, amados, é a igreja de Deus, é o povo santo. Voltando no versículo 12, chamar-se-ão povo santo. Nós falamos, vindo agora para nós, nesse tempo de hoje, nós falamos que a igreja de Cristo, não são as quatro paredes, não são as edificações, grandes ou pequenas. O povo de Deus, a igreja de Cristo, somos cada um de nós. E é chamado povo santo. No entanto, amados, nós vivemos mergulhado no pecado. Então, se nós formos traçar um paralelo entre santidade, povo santo, e falarmos de nós mesmos, o que estaríamos falando? Mas como, cheio de pecado, nós podemos ser o povo santo? Mas o povo de Deus é o povo santo. Porque nós recebemos aquilo que é necessário para que pudéssemos ser tornados assim. Primeiro, somos aqueles que fomos eleitos por Deus para esta santidade. Então nós buscamos a cada dia edificar as nossas almas para podermos estar com esta santidade. Temos a situação do pecado, sim, mas nós buscamos e lutamos para podermos nos desvencilharmos deste pecado, para podermos estar nesta santidade, na santa igreja de Cristo. E nós cremos nessa igreja santa. No nosso terceiro artigo de fé, o que nós professamos na fé ali? Creio no Espírito Santo, creio na igreja una, creio na igreja santa, creio na igreja universal e creio na igreja apostólica. Que é a igreja apostólica? Universal porque está para todos, santa porque vem de Deus, una porque é a igreja de Cristo. Esta é a igreja que cremos, este é o caminho que seguimos. Trabalharmos as nossas almas para podermos viver, buscarmos de viver esta santidade. Se nós formos olhar, mas viver o pecado e falar em sermos santos, então muitas vezes nós falamos, mas há uma imperfeição aqui, há uma situação que não está casando com santidade, não dá para ligar a santidade
com o pecado. Correto? É correto esse pensamento. Mas o Senhor nos dá a possibilidade de podermos nos achegar a Ele e nos colocarmos como humilde, com humildade, e nos colocarmos como aquele que está necessitado da ajuda, do fortalecimento, dos ensinamentos, para poder reverter este quadro, reverter essa situação. Se nós perguntássemos, bom, no dia da vinda do Senhor, como seria receber nós podemos então, como santos, estarmos nessa eternidade com Ele, se nós podemos estar ali no pecado, se Ele não vem num momento específico. E o momento específico que eu falo é quando nós tomamos uma santa ceia diante do altar do Senhor, que somos perdoados dos nossos pecados. Então ali é um momento que estamos novamente purificados. Então deveríamos receber o Senhor naquele momento, Ele deveria vir naquele momento, mas nós não sabemos quando será, como será. Então o que o Senhor olhará dentro de nós? O quanto nós lutamos para podermos então estar nesse dia do Senhor, para que possamos então cada dia mais ir buscando esta santidade, cada dia mais buscando esta igreja santa, da qual nós colocamos ali a nossa crença, a nossa fé, no nosso terceiro artigo de fé. Então que nós possamos trabalhar esse artigo de fé dentro do nosso coração, para que possamos crescer, porque ali também fala que nós cremos na comunhão dos santos, nesta comunhão que o Senhor coloca para nós. Nós cremos na ressurreição e nós cremos na vida eterna. Este é o nosso artigo de fé, o nosso terceiro artigo de fé. Então cremos nesta igreja, que nos levará para um lugar não de cativeiro, mas um lugar de liberdade. Nós estamos trabalhando as nossas almas para podermos chegar no dia do Senhor e sermos resgatados para viver uma eternidade com Deus. Viver a eternidade com Deus é viver a comunhão eterna com Deus. É esse o nosso propósito. E para isso, então, nós precisamos buscar esta igreja, viver essa igreja santa, esse povo santo. Recebemos essa santidade da igreja de que forma? Como nós entendemos ela? Amados, quando nós estamos ouvindo a palavra que verte do altar, ela é para edificar as nossas almas. Então, recebemos a palavra para nos fortificar, recebemos a palavra para nos acalentar, para nos consolar. Recebemos a palavra para poder nos ensinar o caminho que devemos seguir e como devemos seguir. Mas também dentro de um serviço divino, nós temos também os sacramentos que o Senhor designou para cada um de nós. Então dentro desses sacramentos, recebemos o batismo com água para perdoar o nosso pecado original. Recebemos o batismo com o Espírito Santo para que Deus possa morar dentro de nós, dentro do nosso coração. E recebemos a Santa Ceia para que possamos viver uma comunhão com Cristo. Esse é o nosso objetivo, para que nós possamos viver esta vida santificada. Caímos no pecado, isso não pode nos derrotar. É a escravidão do pecado. E dessa escravidão nós queremos sair. E para sair, então, nós temos que vir e buscar diante do altar o que é necessário. E que nós possamos reconhecer o que Deus faz por cada um de nós. Quanto Ele nos acalenta, quanto Ele nos fortalece, quanto Ele nos orienta, quanto Ele ouve as nossas orações, quanto Ele nos dá por graça, quantas bênçãos nos dá. Por isso é chamado povo santo. E nós queremos dessa forma. E nós devemos santificá-lo a cada vez mais. Quando oramos a oração do Pai Nosso, como nós oramos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Este santificar o nome de Deus Pai, de Deus Filho, tem que ser uma constância na nossa vida.
Eu não estou dizendo uma obrigação, uma constância. Sermos constantes na santificação a Deus, sermos constantes no reconhecimento que somos dependentes de Deus, ser uma constante que nós precisamos dos seus ensinamentos para podermos andar como Ele deseja, para que nós possamos então ser edificados. Não queremos ser edificados por qualquer espírito, queremos ser edificados por Deus. Este povo estava escravo de um rei. Nós, nos dias de hoje, muitas vezes estamos escravos do pecado. E quando se fala em salvação, é estarmos libertos definitivamente dessa escravidão. É isso que buscamos. E não pode ser diferente pensar de outra forma ou querer outras coisas. O que queríamos, o que gostaríamos de ter, ou que poderíamos querer mais do que liberdade, mais do que estar no trono de Deus, sentado à direita de Deus, junto com Ele? O que é mais importante do que isso, amados? O Senhor nos oferece esta santidade para que nós possamos evoluir. Então, não que somos, eu sou santo e aquele que é meu amigo, não, ele não é santo. Não é isto. A santidade está para nós como que recebemos os dons do Espírito Santo, recebemos os dons, o batismo com água, recebemos a ceia do Senhor, mas temos ainda pairando sobre nossas cabeças ainda o peso do pecado. É nesse que nós temos que lutar para que nós possamos fazer o nosso trabalho de missioneiros, de missionários, para podermos ter esse crescimento. E nós queremos, esta liberdade não significa que nós temos que nos desvencilhar deste mundo. Ao contrário, nós temos que olhar para ele e poder também ser uma ajuda àqueles que têm as suas necessidades, ser uma ajuda àqueles que também têm as suas dificuldades. Então, esta santidade nós queremos espalhar, queremos ser um testemunho vivo da obra do Senhor, para que todos possam vir, buscar e receber de graça aquilo que Deus nos dá por graça. Este é o ponto. Então, que nós possamos reconhecer a Igreja Santa de Deus, a Igreja Una de Deus, a Igreja Apostólica de Deus. Falávamos no domingo passado sobre o apostolado. Quanta graça recebemos, amados, porque Deus colocou esse apostolado para nos servir no dia de hoje, como colocou o apostolado no primeiro tempo, para servir aqueles cristãos que estavam ali, ou aqueles gentios e judeus que estavam ali e que quisessem receber os ensinamentos do Senhor. Ele ofereceu essa graça. Era só pegar. Hoje nos oferece essa graça. É só pegarmos. É só abrirmos o nosso coração. É só entendermos as nossas dificuldades, é só entendermos a nossa dependência de Deus. Deus não depende de nós. O apóstolo maior certa vez falou sobre isso, amados. Deus não depende de nós para poder fazer a sua obra, para terminar e finalizar a sua obra. Não é de nós que Ele depende. Nós dependemos dEle, somos necessitados dEle. Então significa entregarmos o nosso coração a Ele, deixar com que Ele trabalhe dentro do nosso coração. O Espírito Santo trabalha ao nosso redor para nos edificar. Deixemos isso acontecer com tranquilidade. Temos os nossos projetos de vida, temos os nossos planos para o futuro. Vamos em frente, vamos fazer, vamos trabalhar para isso. Mas vamos colocar nas mãos de Deus. Pai, é isto que eu pretendo, como devo fazer? E Ele vai nos orientar, especialmente em nossa vida espiritual. Pai, eu quero atingir esse objetivo que Tu desejas de mim.
Eu quero esse trono. O que devo fazer? Como devo fazer? Aonde eu estou errando? Aonde eu preciso mudar para poder alcançar esse dia? Então, amados, que nós possamos nos entregar nas mãos de Deus para que Ele possa fazer o melhor, continuar fazendo o melhor por cada um de nós. Amém. Nessa manhã me acompanha o amado evangelista Roberto. Gostaria que ele pudesse dizer o que tem em seu coração. Um hino, por favor. Queridos irmãos e irmãs, quando o povo de Deus foi mandado de volta para sua terra, talvez eles, ou poucos imaginariam, ou tiveram imaginado, que iriam encontrar uma terra arrasada, por conta de tudo que aconteceu quando esse povo foi levado escravo para a Babilônia. Quando eles chegaram de volta, certamente a sensação de muitos ali, quando viram toda aquela destruição, inclusive os templos, era colocar em seus pensamentos um certo comodismo, ou pensar assim: não seria melhor voltarmos para a escravidão? Porque lá também já está tudo ajeitado, está tudo arrumado, e não teríamos tanto trabalho assim. Muitos foram resilientes e puderam pensar: essa é a nossa terra e aqui nós queremos ficar. Deus preparou esse lugar para nós. Nós somos filhos de Deus e aqui nós queremos permanecer. Façamos o trabalho que tiver que ser feito. Nos esforcemos o quanto precisamos nos esforçar. Vale a pena lembrar mais uma vez que em alguns lugares, em alguns estados, em alguns municípios, as nossas comunidades já foram reabertas. Mas também é bastante confortável assistir ao serviço divino online. Amados irmãos, queremos pensar que a igreja continua sendo e continuará sendo extremamente importante para a nossa salvação. O amado apóstolo Bonatti, ele ressaltou que a igreja, obviamente, ela não compreende apenas as quatro paredes e um telhado, compreende toda a irmandade, mas buscar a casa de Deus é essencial. Aqui nós encontramos a união, estamos na união com os nossos irmãos, na união com os nossos servos, desfrutamos da palavra de forma direta, estamos diante do altar de graça de Deus, participamos do perdão dos pecados, da Santa Ceia, da comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é algo, como lembrou o nosso querido apóstolo, a Santa Ceia não tem como ser ministrada de forma online. Então, nós não queremos olhar para trás e buscar aquele certo comodismo. Vamos buscar a casa de Deus. Existem todos os critérios de segurança para que possamos frequentar e buscar a casa de Deus. Ainda assim, ainda nesses tempos difíceis, amados irmãos. O apóstolo também lembrou da apostolicidade, da pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi outorgado, foi colocado como um crivo da parte de nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, para que eles pudessem pregar o Evangelho e ministrar os sacramentos de uma forma na qual não se haja confusão, não se haja equívoco. Portanto, queridos irmãos,
busquemos os passos corretos dentro da obra de Deus, para que nós possamos estar de acordo com aquilo que faz parte da vontade de Deus e rumos à salvação das nossas almas. Amém. Amados irmãos e irmãs, Deus ele é tão longânimo com cada um de nós. E em cada momento das nossas vidas, se todas as vezes que nós desobedecêssemos Ele e caíssemos no pecado e não fizéssemos aquilo que Ele realmente gostaria que fosse, cada vez que fizéssemos isso, se Ele nos abandonasse, como que nós estaremos vivendo? Em plena escuridão. E não é isso que o Senhor espera, quer fazer com cada um de nós. Ao contrário, Ele olha para cada um de nós, Ele olha as nossas necessidades, Ele vê o quanto que precisamos dEle e nos fortalece. Ele nos ama incondicionalmente. Nos deu a sua igreja, nos dá a sua igreja para que nós possamos andar com passos seguros e firmes, para podermos chegar nessa meta, nesse lugar, nessa eternidade com Deus. Então, amados, cabe a cada um de nós fazermos uma avaliação, o que é importante para nós, o que é importante para mim. Importante para mim é tão somente os meus projetos de vida? Importante para mim é eu crer em algo que eu não estou vendo, mas que me é ensinado que isso me levará a uma eternidade com Deus? O importante para mim é dar passos segundo aquilo que são os meus conceitos? Eu não preciso de ninguém que me dê conselhos? Já na nossa vida material, amados, nós precisamos sempre buscar o conselho de alguém para alguma coisa. Seja um filho para um pai, seja uma pessoa numa empresa para o seu gerente, o seu diretor. Sempre precisamos buscar um conselho para não dar o passo errado. Qual a diferença de nós virmos diante do altar do Senhor buscar os conselhos de Deus? Qual a diferença de nós nos ajoelharmos e orarmos a Deus, buscarmos os conselhos dEle no nosso lar, nos nossos aposentos, aonde nós estamos? Mais de uma vez já foi dito, amados, que uma oração feita com sinceridade, com amor, com convicção, ela chega no Senhor. Ela chega no seio do Senhor e Ele nos responde. Ele pode dizer sim ou não naquilo que estamos colocando para Ele, mas Ele nos responde. Então, queiramos nós sempre nos entregarmos ao Senhor. Queiramos nós sempre nos colocarmos numa posição realmente de humildade e saber que nós não conseguimos dar um passo sem que o Senhor nos oriente. Nosso Senhor Jesus Cristo colocou-se como a luz do mundo. Ele ilumina o nosso caminho para que possamos andar com segurança. Então, que nós possamos colocar este artigo de fé em ação, amados, para o nosso próprio benefício. O sacrifício que Cristo fez por nós não foi à toa, não foi um sacrifício qualquer. Ele morreu na cruz por você, por mim, por todos nós, por aqueles que creem neste Cristo morto e ressuscitado, para a nossa salvação. Então, que nós possamos realmente olharmos com humildade e queremos sim sairmos dessa escravidão. Este povo foi tirado da escravidão. O povo de Deus também foi tirado da escravidão do Egito. E nós também queremos sair dessa escravidão do pecado definitivamente. Quem não gosta de andar com a palavra liberdade? Liberdade é tudo de bom. Liberdade significa fazer aquilo que a gente quer. Liberdade significa nós nos colocarmos debaixo das mãos do Senhor, porque Ele vai nos guiar com segurança.
Amados, mais uma vez o Senhor nos dá a possibilidade de refletirmos sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, sobre aquilo que fizemos ou que pensamos e que não é do agrado de Deus. Mais uma vez Ele nos dá a oportunidade. E Ele fala para nós: arrependa-te, arrependa-te e eu te perdoo. Perdoe para que eu também possa te perdoar. Ou seja, Ele nos coloca a responsabilidade nas nossas mãos. Queiramos aceitar essa responsabilidade e nos arrependamos. E depois vamos para a oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. E depois então vamos para a oração do perdão dos nossos pecados. Quer algo mais lindo na tua vida, na minha vida, de que sairmos da oração do perdão dos pecados aliviados, sem peso? Quantas vezes nós tínhamos uma situação e quando se resolveu aquela situação falamos: tirou-se 1 tonelada das minhas costas. Quantas toneladas é tirada das nossas costas quando o Senhor nos perdoa? Então convido a vocês, amados irmãos e irmãs, que possam, enquanto o nosso amado diácono toca o hino de arrependimento, possamos fazer uma profunda reflexão e buscarmos o perdão e fazermos novamente essa aliança com Deus, e não queremos mais cair nessa mesma cilada que todos os dias o príncipe das trevas coloca na nossa frente. Então que nós possamos pensar e buscar essa ajuda do Senhor. Amém. Convido a todos que se levantem para que oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Agora anuncio a todos a alegre mensagem. Pelo sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivente, os vossos pecados vos são perdoados, e a paz do ressuscitado pôs em vossos corações. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso e cheio de amor, a tua graça e a tua misericórdia caiu novamente por sobre cada um de nós e nos tem livrado do peso do pecado. Conceda-nos, Pai, a sabedoria, ajuda-nos a nos livrar das armadilhas que o príncipe das trevas coloca à nossa frente a cada dia. Dá-nos força, Senhor, para podermos sempre sair vencedores. Ajuda-nos a suportar todas as nossas cargas. Dá-nos também sabedoria para que possamos ser um testemunho vivo da Tua obra para todos aqueles que nos cercam.
Senhor, novamente nos achegamos aqui com o pedido para que esta pandemia seja cessada por sobre toda a terra, porque queremos retomar o nosso caminho, Senhor, e estarmos todos reunidos diante do Teu altar de graça, a cada momento que nos chama. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso pedido, mas, Pai, colocamos nas Tuas mãos para que seja feita a Tua vontade. Assim, olha por cada um dos Teus filhos que estão enfermos, olha por aqueles que estão desconsolados, entristecidos. Novamente te pedimos pelos enlutados. Senhor, ajude e dê forças a cada um. Pai, olha para os hospitais, abençoe também a todos aqueles profissionais da saúde. Olhe pelos Teus filhos que trabalham em hospitais. Dê as condições também para que possam superar, Senhor, toda essa circunstância. Proteja-os, guarde-os naquilo que é necessário. Pai querido, conceda a Tua paz para cada um. Pai amado, olha também para a juventude da Tua obra. Abençoe a cada jovem, abençoe os seus projetos, mas que possam estar sempre de mãos dadas contigo. Senhor, abençoe as nossas crianças, para que possam também crescer na fé, na edificação, sendo edificadas na fé. Abençoe os professores, que são os responsáveis para a edificação desta fé. Ajude-os naquilo que é preciso e necessário. Pai amado, olhe por todo o ministério, por cada um dos Teus servos. Abençoe a cada um. Coloque em seus corações sempre alegria. Coloque em seus corações sempre sabedoria. Coloque em seus corações o desejo de buscar esta sabedoria, buscar o conhecimento da Tua obra, da fé que se professa. Pai, olhe por cada um dos Teus filhos, as suas necessidades e as suas lutas. Não desampare nenhum. Ajude-os também a superar, Pai, a cada luta. Muitas vezes são lutas difíceis, duras, mas sabemos que Tu está ao lado de cada um. Senhor, olha para as oferendas que Teus filhos têm separado dos seus rendimentos. Abençoa essas oferendas e as mãos que as têm trazido. Pai, abençoe as oferendas de amor que muitos dos Teus filhos fazem pela Tua obra. Quanto trabalho é realizado, quanto trabalho é feito para poder ajudar na edificação da Tua obra. Senhor, abençoe esses trabalhadores, esses irmãos e irmãs. Ajude-os naquilo que é necessário. Abençoe a cada lar. Que tão somente o Teu Santo Espírito possa estar dentro desses lares e levando a Tua paz e também dentro desses corações. Senhor, conceda-nos a Tua paz. Dá-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Abençoe nosso apóstolo maior, nosso apóstolo do distrito. Abençoe, Pai amado, nosso apóstolo maior em descanso. E a cada servo em descanso, também coloque a Tua mão de benção. Senhor, dá-nos mais do que sabemos orar e pedir. Conceda-nos tudo por graça e pela Tua santa vontade. Isto te rogamos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união com o Espírito Santo, seja e permaneça com todos vós. Amém. Amados irmãos e irmãs, foi uma alegria podermos estarmos mais uma vez juntos diante do altar, diante da palavra do Senhor. Que Deus possa abençoá-los abundantemente, que tenham um abençoado domingo. Junto ao amado evangelista desejamos isso e aos servos que nos acompanham aqui, e até sempre.